Bom dia a todos. Satisfação, estamos aqui nesse momento. Acho que é um momento importante. Quero cumprimentar o nosso prefeito Edinho Silva, de Araraquara, Guilherme Peninho, da Rumo Logística, Alexandre de Porto também da Rumo, o Rodrigo e a Marinês também, da Rumo, o Marconi, nosso conjur, o Luiz, da assessoria do ministro, o Henrique também, nosso controle interno, o Clóvis, da sustentabilidade, e Manuel, nosso expo, e o Felipe Queiroz, que é o diretor da NTT, que vai participar aqui do ato, o Eloy, representante do diretor do DENIT aqui nesse ato também. É um ato importante, prefeito. Acho que é a primeira vez que a gente vai aplicar esse procedimento de fazer a doação de um trecho ferroviário depois da lei de ferrovias. E a gente se deparou no Ministério com uma situação bem complicada de várias prefeituras com demandas não só com questões de trechos em desuso de ferrovias, mas também de rodovias também. Então a gente já fez uma solenidade no início desse ano em relação a um trecho da Regis Bittencourt, lá em Taboão da Serra, e a gente vai promover aí alguma mudança nos procedimentos. Nossa intenção é fazer uma mudança nos procedimentos que nós estamos adotando aqui no Ministério para simplificar esse processo de devolução de trechos e entrega desses trechos em desuso ou por uma obra de contorno, que é o caso aqui de Araraquara, um contorno ferroviário que foi feito, ou um caso de um contorno de uma rodovia, como foi na Regis Bittencourt, ou diversas outras situações que a gente tem pelo país e que a gente fica com uma área que fica se degradando, prejudicando as cidades locais, e a gente tem que dar uma celeridade. No caso de Taboão da Serra, prefeito, levou 20 anos o processo de devolução do trecho. E aqui a gente tentou dar uma agilidade no pedido da Prefeitura de Araraquara. A gente criou uma sistemática aqui de 2 instrumentos jurídicos, uma ACT e um termo de compromisso, um com a NTT e um com os órgãos aqui vinculados ao Ministério diretamente, que é o DENIT e a Secretaria Nacional de Ferrovias, para a gente concluir esse processo todo e já assumir o compromisso da entrega da área para a Prefeitura, para o senhor já poder tomar os procedimentos que o senhor precisa fazer naquela área e a gente formalizar até o final do mês de junho tudo, a entrega em definitivo da área para a Prefeitura de Araraquara. Então, o ministro Renan Filho, nesse momento, está acompanhando o presidente Lula na situação do Rio Grande do Sul, com as cheias, questões climáticas que a gente tem se deparado aqui no Ministério, tem sido bastante intenso isso ao longo desse ano. A gente tem gasto muito mais recursos públicos para combater essas situações climáticas extremas. Se eu ter uma ideia, em 2022 o Ministério gastou cerca de 150 milhões de reais, em 23 chegamos à beira dos 800 milhões de reais, e esse ano nós já gastamos pelo menos 600 milhões e a perspectiva de chegar a 1 bilhão ainda no primeiro semestre. Isso demonstra que a gente tem que mudar os procedimentos aqui do Ministério, e aí envolve também as concessionárias, Penin, que eu acho que nós vamos ter que fazer um trabalho de resiliência, né, nas infraestruturas, tanto de rodovias quanto de ferrovias, para enfrentar essas intempéries climáticas que nós estamos nos deparando. E a gente viu as cenas lá do Rio Grande do Sul, também aconteceu em Santa Catarina e em outros estados ao longo desse ano, e a gente tem que enfrentar essas intempéries, e por isso que o ministro não está aqui, ele pede desculpas, falou com o senhor ontem, mas é uma satisfação a gente poder fazer esse evento aqui agora. Eu queria abrir a palavra para o senhor, e na sequência para o Leonardo, que é o nosso secretário de Ferrovias, que ele vai fazer uma explicação para todo mundo entender o que é o procedimento. Aí, o senhor dá com a palavra, prefeito, por favor. Primeiro, muito bom dia a todos os presentes, agradecer muito a oportunidade de estar aqui, agradecer ao ministro Renan Filho. Eu conversei com ele ontem à noite, motivo plenamente justificável, né? Ele acompanha o presidente numa agenda no Rio Grande do Sul por conta das enchentes, mas agradecer muito ao secretário Jorge a sua disponibilidade, também ao secretário Leonardo, agradecer também ao Felipe da NTT, o Eloy DENIT, e em nome do Penin, também a Rumo. Para contextualizar aqui rapidamente, a cessão dessa área para nós ela é fundamental, porque nós vamos executar uma obra
de retenção de águas nesse espaço, na verdade uma lagoa de retenção, por obras que nós estamos fazendo de contenção de enchentes. Araraquara, como vive hoje o Rio Grande do Sul, nós sofremos muito no final de 22, começo de 23, com as enchentes. Inclusive, o presidente Lula estava visitando a cidade em 8 de janeiro, quando Brasília vivenciou todo aquele afronto à democracia, e o Ministério das Cidades, por meio do ministro Jader, liberou recursos, né, a pedido do presidente, para que nós executássemos uma obra grande de contenção de enchentes. São 143 milhões de reais. O presidente deve estar agora, dia 24 de maio, a princípio, na cidade para dar ordem de serviço para essa obra. É uma obra faseada, são 3 fases, né, mas a licitação para início já começa com essa ordem de serviço que o presidente deve dar em 24 de maio. E em uma das lagoas, nós precisamos dessa área, que hoje é uma área não operacional da Rumo, né, e nós, evidente, para darmos prosseguimento ao processo licitatório, eu preciso dessa autorização, né, e o ministro Renan rapidamente se moveu, entendendo a importância da execução dessa obra para o município, e aí num prazo de tempo curtíssimo, que eu quero aqui dar os parabéns a todos os envolvidos, a todos que trabalharam, nós estamos aqui dando início, né, à sessão de uso para que o município possa dar prosseguimento ao processo licitatório e estamos executando essa obra, que, repito, para nós ela é fundamental, é uma obra estruturante, a maior obra estruturante da história da cidade e que tem um impacto direto na qualidade de vida da população, já que é uma área, se nós não executarmos essas obras nessa bacia, a cidade não vai superar os seus problemas de enchentes. Então, eu estou aqui extremamente feliz, a cidade está muito feliz, a notícia, né, ela repercutiu muito bem no município, porque todos os munícipes, inclusive a região, têm dimensão do que é que nós estamos dando início a partir desse ato que nós assinamos aqui hoje. Muito obrigado. Prefeito, obrigado. Passar para o Leonardo para apresentar. Bom dia, secretário. Bom dia, prefeito Edinho. Bom dia, Guilherme Penina, pessoa de quem eu cumprimento todos os representantes aí da empresa. E cumprimento aqui todos os colaboradores aqui do Ministério de Transportes. Este é um dia importante para o setor de ferrovias, porque marca uma governança que nós estamos criando dentro de um acordo de cooperação do governo federal com o governo local, Araraquara, para dar prosseguimento a um procedimento que para nós é fundamental para que a gente consiga racionalizar e otimizar a malha ferroviária federal, inclusive naqueles trechos não operacionais. Eu trouxe aqui uma apresentação bastante curta, vou ser bastante objetivo, acho que ela já está aí para todos vocês acompanharem. E, de partida, gostaria de ressaltar a importância desse ACT, no sentido de ser um acordo inédito entre governos federal e local, com o objetivo de destinar trechos sem vocação ferroviária para obras relevantes de interesse público. O prefeito sinalizou aqui para nós uma obra de 143 milhões para a contenção de enchentes, que é a maior obra de infraestrutura do município na história. Isso nos deixa muito honrados, prefeito, de poder participar desse processo. E esse acordo de cooperação técnica, que iremos assinar hoje, ele marca uma cooperação entre o governo federal e o governo municipal para esse processo de otimização e racionalização da nossa malha ferroviária. E o objetivo do ACT é basicamente agilizar essa cessão
dessas obras de interesse público voltadas para a mitigação de efeitos climáticos. Então, é o Ministério dos Transportes e as vinculadas trabalhando com todo o empenho para fazer que isso aconteça no curto prazo. Interessante lembrar que a Lei de Ferrovias aprovada em 2021, da qual eu tive oportunidade de participar enquanto estive no Senado Federal, ela estabelece um sistema de regras para essas devoluções de trechos ociosos e abandonados. E permite, inclusive, prefeito, que trechos sem vocação ferroviária possam ser destinados para projetos de reurbanização e preservação. E aqui eu queria ressaltar que é a primeira devolução de trechos que será realizada com base na Lei de Ferrovias. Então nós estamos aqui diante da efetividade do marco legal de ferrovias para um assunto de extrema relevância para um governo local. Nós estamos dentro de um sistema federativo, que tem governo federal, estados e municípios, e essa cooperação do governo federal com o governo local, que é quem está na ponta, vendo necessidades de interesse local, e o governo federal em cooperação, agilizando todo esse processo, para nós aqui é um motivo de muito orgulho poder participar desse processo. Hoje, inclusive, né, Leonardo, a gente teria à tarde uma solenidade, prefeito, que a gente iria assinar uma portaria que estabelecendo regras para renovações antecipadas, e tem um dispositivo lá estabelecendo um início de uma política pública para essas devoluções de trechos, em que a gente vai melhorar ele em próximas regulamentações, para a NTT depois trabalhar em cima disso, para a gente simplificar o processo. E essa ACT aqui que a gente está fazendo primeiro com o senhor aqui vai dar uma base para a gente fazer isso de uma maneira bem mais rápida e do que vinha sendo feito no passado. Perfeito, perfeito, é isso mesmo. É um acordo de cooperação técnica do Ministério do Transporte com a NTT, DENIT, Rumo e Prefeitura, ou seja, vários atores trabalhando em parceria. Agradeço aí a NTT, o DENIT, a Prefeitura e a empresa que está sempre conosco nessa parceria público-privada para fazer as coisas acontecerem. Agradeço bastante esse trabalho, esse envolvimento com prioridade. Eu aqui destaco nesse slide o que o prefeito trouxe para nós aqui como uma obra de drenagem de águas pluviais para prevenir a ocorrência de enchentes e problemas acarretados por eventos climáticos extremos. Há quem diga que nós vivemos hoje uma era de catástrofes climáticas, e isso é importantíssimo a gente ter em mente na hora de fazer política pública. E essa área de propriedade da União está vinculada à concessão da Rumo Malha Paulista, mas foi identificada como um melhor local para a obra. Não sendo uma área operacional, e eu vou mostrar na sequência o mapa para vocês entenderem de fato o que está acontecendo, não é uma área operacional ferroviária, e a Rumo formalizou um pedido de desativação e devolução para que nós possamos trabalhar juntos de modo a resolver essa demanda. O trecho ferroviário foi desviado em 2015 para minimizar conflitos urbanos, ou seja, não iremos prejudicar a operação ferroviária no local, e iremos destiná-lo para uma obra de grande interesse público, que envolve inclusive possibilidades de pôr a sociedade local em perigo se nós não fizermos isso. Então nós estamos trabalhando com firmeza para resolver essa questão, cabendo ao DENIT receber esses trechos ferroviários devolvidos para, na sequência, fazer a cessão. Paralelamente, faremos também um termo de compromisso com a NTT, que tem competência para celebrar termo aditivo de retirada da área. Encaminharemos as diretrizes para a NTT fazer isso, considerando aí o arcabouço normativo, a Lei de Ferrovias, e certo estamos de que faremos isso no curto prazo, para que no final de junho tenhamos aí já à sua disposição, prefeito, essa área para as obras. Mas isso não impede que a gente já comece a fazer todo esse plano de trabalho. Eu peço para passar o slide, né? Essas etapas do plano de trabalho e o mapa. O mapa é interessante, né? A gente tem uma visão do que está acontecendo na prática. Em laranja, nós temos
uma parte em preto, né, mais escura, em cinza, e a parte em laranja. Essa parte em laranja é o contorno ferroviário, que foi concluído em 2015 pelo DENIT, e a parte mais escura é a ferrovia que, passando ali pela cidade, a área densa ali da população, na parte de baixo do slide, no canto inferior esquerdo, nós temos a linha que não está sendo mais utilizada, passando pela cidade, o antigo traçado ferroviário. E na direita, nós temos em laranja o contorno ferroviário, ou seja, não há vocação ferroviária mais na parte à esquerda. E é justamente essa área que nós estamos aqui agilizando para ver essa sessão. Nós estamos trabalhando num ACT que prevê um arcabouço institucional inédito, né, uma governança com cada órgão com competências, com data para apresentar a solução, e isso é muito importante porque vai ser uma referência para nós daqui em diante, no tocante a esses temas que envolvem devolução de trechos. Então nós teremos, prefeito, 4 macroetapas, que basicamente começam com a retirada da área do contrato de concessão, havendo assim o retorno dessa área ao domínio público, com a disponibilização para o município e a regularização definitiva da área. Isso, prefeito. A gente tem vários casos como esse do senhor, só que em outras situações vai poder propiciar projetos de Minha Casa Minha Vida, tem áreas urbanas maiores, com pátios de manobra que não estão sendo mais utilizados pelo país todo, e outros trechos, né? Então a ideia nossa é fazer quase que um programa para a gente entregar para os municípios utilizarem e evitar que essas áreas se degradem, né? E às vezes a maioria dos casos vira um problema operacional para as empresas, até jurídico. Estou vendo a Marinês dando de que sim ali, né, Marinês? E é exatamente confundidades de ações judiciais, às vezes contra as prefeituras mesmo. Tem diversos casos de judicialização contra a prefeitura, porque a própria prefeitura às vezes não consegue manter a área de forma isolada. Então a gente vai procurar entregar isso para as prefeituras, para a gente poder fazer outros programas do governo federal ou do governo estadual ou do local, para a gente dar uso a essas áreas. Eu acho que esse é o grande passo que a gente está dando aqui, e isso acabou provocando a gente acelerar esse programa que a gente estava formulando desde o ano passado. Perfeito. E isso acontece dentro, né, secretário, de uma cooperação entre governo federal e governo local. Que o governo local está na ponta, sabendo o dia a dia ali da sociedade, e o governo federal tem o objetivo de otimizar a capacidade operacional da malha ferroviária. Então, esse acordo de cooperação técnica, sem dúvida, é histórico, inédito, e marca o início de uma fase, Guilherme Penin, que vai envolver parceria público-privada no sentido de avaliar, estudar, levantar diagnósticos da nossa malha para ver o que a gente vai fazer daqui para frente em termos de otimização para trechos que têm vocação ferroviária e outros não. E o prefeito Edinho, como bem colocou o secretário, está dando início a essa fase, essa era de política pública na área de ferrovias, com base na lei aprovada pelo Congresso Nacional em 21. Então eu encerro aqui a minha fala. Eu acho que a gente poderia, se o senhor... Vamos assinar agora os instrumentos, né? O ACT e o termo de compromisso com a NTT. Por favor, prefeito. Assinar. Guilherme, por favor. Eloy. Aqui é ACT. Se você tem também o termo de compromisso. Vou tirar uma foto aqui primeiro para ACT. Tu vai estar no Acessar?
Vou assinar o próximo agora, que eu tenho um compromisso. Senta aqui. Queria abrir a palavra aí. Guilherme, quer dar uma palavrinha, falar um pouquinho, para a gente encerrar? Acho que os deputados que tinham confirmado, acho que não compareceram. Depois passar para o Felipe Queiroz, por favor, da NTT, acho que é importante. Se o Eloy quiser falar alguma coisa do DENIT, por favor, também. Só para abrir a palavra para os jogos que participaram. Bom dia, Jorge. Bom dia, secretário Leonardo. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado, prefeito Edinho. Aos demais servidores aqui do Ministério e também da agência, em nome do Felipe, do DENIT, em nome do Eloy, da Influenciar, em nome do André, e também em nome do Alexandre aqui, os colegas da Rumo. Duas palavras bastante rápidas, uma sobre o êxito da política pública em ferrovias. Eu acho que temos avançado muito e acho que essa data de hoje é mais um passo. Acho que a renovação na Malha Paulista, acho que o processo paradigmático do setor ferroviário, que retomou os investimentos em ferrovia nos últimos anos, forma parte daquilo que a gente está celebrando hoje. Complementando as informações sobre o mapa que o Leonardo mostrou a todos, eu acho que é importante a gente registrar, o contorno ferroviário de Araraquara é uma obra do PAC, do primeiro PAC, foi concluído e não foi integralmente operacionalizado antes de nós trabalharmos as obras da renovação na Malha Paulista. Por quê? Porque todos os trens que passam pelo perímetro urbano de Araraquara, e Araraquara é o coração da ferrovia, do sistema ferroviário paulista e brasileiro, todos os trens que vão em direção ao Porto de Santos, vindos seja do Mato Grosso, seja da Ferrovia Norte-Sul, eles abastecem em Araraquara. Araraquara é um centro ferroviário que conta com duas infraestruturas importantíssimas. Uma é o posto de abastecimento, onde os trens carregam 10 ou 15 mil litros de diesel para seguir em viagem rumo ao porto, carregados com a produção nacional, e também a oficina de manutenção de locomotivas, que é a maior infraestrutura de manutenção de máquinas do Brasil. Pois bem, a renovação na Malha Paulista permitiu que a gente removesse do centro de Araraquara o posto de abastecimento e levássemos para o contorno ferroviário, possibilitando que os trens passem efetivamente tanto os carregados como os vazios pelo contorno e deu, portanto, operacionalidade para o contorno e possibilitou isso que a gente está vendo aqui hoje, que é a devolução da linha do centro para o município e aí para que o prefeito possa fazer uma obra absolutamente fundamental. E a segunda palavra que eu dou é justamente sobre a importância dessa obra. E a ferrovia e o município, em simbiose, sofrem, digamos assim, com a mudança climática. Nessa ocasião que o prefeito mencionou ali no início de 2023, quando aconteceram chuvas fortíssimas na região, tanto o centro de Araraquara foi afetado, como também a linha férrea, num município muito próximo, que acho que todos conhecem, que é São Carlos. Nós tivemos uma ponte ferroviária centenária, que foi arrastada pelas chuvas, inclusive com um trem em cima, e nós tivemos a interrupção da operação ferroviária durante alguns dias em função disso, reconstruímos rapidamente a ponte de forma provisória e agora, na semana passada, concluímos a ponte definitiva depois de mais de um ano de obras ali na região. Então a mudança climática é uma realidade, né, que acomete todas as infraestruturas estratégicas, sobretudo aqui as vinculadas ao Ministério dos Transportes, e temos que, em parceria aí, concessionária, poder público federal, que é o nosso poder concedente, e as boas prefeituras, né, da qual se destaca Araraquara, para combatermos e agirmos de forma incisiva
quanto a esses fenômenos. Contem sempre com a nossa parceria nesse processo. Parabéns pela política pública, parabéns, prefeito, pela obra. Obrigado, Guilherme. Felipe, por favor. Bom dia a todas e todos. Primeiro, secretário Jorge, em nome da NTT, do nosso diretor-geral Rafael Vitali, que está em missão internacional, pediu que eu viesse o representar aqui e registrar a nossa alegria nesse momento, baseado em 2 pontos. Primeiro, que a gente pode observar aqui na mesa a concertação de atores, entes federais, entes subnacionais, municípios, iniciativa pública e privada, trabalhando para o bem maior que é o interesse público. A gente tem cerca de 30 mil quilômetros na nossa malha ferroviária nacional e a gente sabe que nem tudo tem viabilidade numa perspectiva de logística de longo curso, que é a nossa competência do ponto de vista de política pública, e a gente tem aqui uma solução que conta com alinhamento de atores e a gente tem uma visão muito clara aqui para ter solução para problemas complexos, como prover o Brasil um país continental de infraestrutura, todo mundo é importante, e a gente vê aqui uma evidência disso, então a gente fica muito feliz de estar aqui hoje, podendo ser signatário desse termo de compromisso. O segundo vai ao encontro, acho, do que o Penin trouxe, o secretário Leonardo também, que é a consistência e a perenidade da política pública. Acho que o Penin dava o exemplo que o contorno de Araraquara começa lá no PAC, e hoje a gente tem aqui, pela primeira vez na história, a Secretaria Nacional de Transportes Ferroviários, assinando o primeiro instrumento de delegação ou de transferência de competência para um município à luz do novo Marco Ferroviário Nacional. Então a gente vê a consistência da política pública, a gente vê uma trajetória perene que, de novo, é um elemento importante para que a gente possa lograr isso no final e prover infraestrutura. Então eu queria registrar aqui, em nome da NTT, a nossa alegria de estar aqui nesse momento, a certeza que a gente está no caminho certo e desejar muito sucesso para o prefeito agora administrando esse trecho, dando a vocação para a qual ele tem maior eficiência ao ser utilizado e a política pública, o setor ferroviário federal, podendo então focalizar e concentrar seus esforços no que é prioridade. Então, queria deixar à disposição a NTT, conte conosco, né? A gente sabe que tem alguns desafios ainda por vir, a gente assina aqui o início de um trabalho e a NTT vai estar aí junto com todos à disposição para operar e, enfim, entregar um bom serviço público para a sociedade. Obrigado. Felipe, obrigado. Passar para o Eloy, que é o que vai ter o trabalho mais rápido, tem que acelerar, que vai fazer o levantamento do ativo, que é a parte mais tensa desse processo. Isso aí, né, Eloy? Bom dia, secretários, prefeito, todos e todas. Nos próximos dias a equipe já irá lá para Araraquara. Estamos ansiosos por esse trabalho, porque nós temos um estoque, um passivo de trechos devolvidos em 2013, e com esse primeiro passo, certamente daremos encaminhamento aos demais também. Então, deixar aqui a mensagem do diretor-geral Fabrício, do diretor Eduardo Guide, ferroviário. Então, estamos aí, prefeito, daqui uns dias nossa equipe já vai bater a sua porta lá e trabalharemos o mais rápido possível. O Guide também está na missão fora, prefeito, que ele está tratando do... Acho que está com a NTT, não é isso? É uma questão de ferrovias lá, né? Eu acho que é no Reino Unido, acho que também é o mesmo que o Vitali também está. O Vitali me falou hoje de manhã, já estava tudo pronto, falou que o Felipe ia representar ele, prefeito. Acho que a gente queria só registrar, antes de encerrar, toda a diligência que a nossa Conjur, que foi o Marconi, da Conjur da NTT, que foi o Milton, e eu acho que esse sistema nosso jurídico tem contribuído bastante em soluções novas que a gente consiga resolver em menor tempo possível. Eu acho que é o trabalho do nosso AGU, do Dr. Messias, e eu acho que isso é muito importante, a gente buscar caminhos que dê segurança, que registrem tudo que está sendo feito, a gente evitar o que lá atrás, como o Felipe falou, essa melhora tem sido constante. No passado gera esse passivo que o Eloy falou, faz a devolução do trecho sem fazer um processo regular e depois, para resolver isso no balanço, deu o que aconteceu na prestação de contas passada, em que você tem um problema de registro dos ativos públicos que precisam ser atualizados, que ficam completamente fora do registro contábil do balanço das contas do governo. Então, acho que isso é um processo bem bacana que a gente está celebrando aqui, bastante inovador. Prefeito, agora mãos à obra para o senhor lá, bom trabalho lá, parabéns aí, agora está com o senhor aí com a gente aqui para a gente botar até junho acabar esse processo.